nono ano, como vocês estão? Hoje nós vamos começar de verdade o capítulo 6 do nosso livro didático, volume 3 de Ciências, com aquele assunto que a gente ama, a gente adora e mal via a hora de começar, que é linguagem genética e informação biológica. Só um detalhe, quem ainda não ama, eu tenho certeza que vai aprender a amar agora. Bom, então vocês devem se lembrar que no ano passado nós estudamos bastante sobre astronomia. E nós falamos o quê? Como que a astronomia já despertava o interesse das pessoas na antiguidade, certo? Porém, pouco se sabia sobre o interior dos seres vivos. E isso só foi possível de analisar com muito desenvolvimento tecnológico e científico, como, por exemplo, a invenção do microscópio, que hoje para a gente é tão comum, mas há pouco tempo, entre aspas, há pouco tempo atrás, ainda nem existia. Além disso, também teve muito desenvolvimento tecnológico e científico nas técnicas, certo, de laboratório. E tudo isso possibilitou que a gente descobrisse muita coisa, como a estrutura das células, a diferença de uma célula animal para uma célula vegetal, que essas células possuem organelas, cada uma com uma função que funcionam ali como máquinas. Então, descobrindo tudo isso e descobrindo o DNA, nós descobrimos a herança genética, que nós vamos ver agora. Herança genética é o quê? Algo que a gente herda, certo? Do nosso pai e da nossa mãe. Nesse caso, são as nossas informações genéticas e biológicas. Então, a gente tem aqui, hereditariedade. É a transmissão da informação biológica de geração a geração. Então, do seu avô para o seu pai, do seu pai para você, e assim sucessivamente. Essa informação genética e biológica que é passada de geração em geração está contida no material genético que fica dentro do núcleo das células. E são elas que determinam as nossas características. Então aqui a gente tem uma célula, dentro dessa célula tem um núcleo e dentro desse núcleo vai ter os cromossomos ali com as fitas de DNA super protegidos, certo? Esse DNA tem que ficar super protegido mesmo, porque ele é muito valioso. Então é como aquela coisinha mais valiosa que a gente tem em casa, que a gente guarda com muito carinho ali dentro de um cofre. Mas professora, tá falando de material genético e eu não tô entendendo nada. O que é isso, pelo amor de Deus? Calma, vamos ver isso agora. O material genético dos seres vivos, ele está constituído em moléculas de ácidos nucleicos. Basicamente, DNA e RNA. Agora vocês estão começando a entender, né? O DNA tem o nome de ácido desoxirribonucleico. É um pouquinho difícil, mas grava aí, DNA. E ele é o material genético na maioria dos seres vivos. E nós temos também outra molécula de ácido nucleico, que é o RNA, o ácido ribonucleico, que cumpre o material genético nos vírus, porque nos vírus o DNA está ausente. Aqui eu coloquei a estrutura do DNA e a do RNA, mas vamos ver com calma cada um deles. Bom, a primeira coisa para a gente falar de DNA tem que ser a estrutura dele, certo? Depois, no final desse vídeo, eu vou deixar aqui um videozinho contando a história da descoberta dessa estrutura. A estrutura do nosso DNA é uma fita dupla, ou seja, nós temos duas fitas, certo? Antiparalelas, uma do ladinho da outra, que elas se ligam e formam uma hélice, formato helicoidal, porque elas se retorcem formando uma hélice. E elas são formadas por nucleotídeos. Esses nucleotídeos são como se fossem ali blocos construtores desse ácido nucleico. E ele é formado por três pecinhas: um fosfato, uma pentose, que é um açúcar, certo? Aqui no caso do DNA, a desoxirribose, e uma base nitrogenada. E esses nucleotídeos são dispostos ali em fileiras, certo? Um embaixo do outro aqui, formando cada fita do DNA. Então, eu falei para vocês que uma das pecinhas desse nucleotídeo são as bases nitrogenadas. Essas bases, basicamente, cumprem aí o papel de ligar uma fita na outra, certo? E quais são as bases nitrogenadas do nosso DNA? São basicamente quatro: a adenina, identificada pela letra A, citosina, pela letra C, a guanina
pela letra G e a timina pela letra T. E elas se ligam, então, para juntar essas duas cadeias ali nessas duas fitas. Só que existe uma regra. A adenina se liga apenas com a timina, ó, ligação AT. E a citosina se liga apenas com a guanina. Então, olha aqui, ó, nós temos as cadeias de nucleotídeos, certo? Formando aqui, ó, uma fita do DNA e uma cadeia formando a outra fita do DNA. Aqui o círculo, né, é o fosfato. Nós temos a pentose, que é o açúcar, e a base nitrogenada. Então, ó, a gente tem fosfato, pentose e guanina se ligando com citosina. Ó, a adenina se ligando com a timina. E assim, essas duas fitas se unem e vão se retorcer formando aquela hélice. Além disso, o DNA internamente ele pode se organizar em pequenos trechos chamados genes. Então, ó, aqui tem a célula com o núcleo, contendo ali, né, os cromossomos, que é aquele DNA condensado, e eles têm trechos, ó, formando genes. Cada gene desse apresenta um código que é como se fosse uma receitinha para a síntese de uma proteína específica, ou seja, a receita para produzir uma proteína. Essas proteínas vão se unindo a outras que vão definir as características exclusivas do nosso, por exemplo, dos seres vivos, do ser humano e também as características de cada pessoa específica. E são esses genes que tornam cada um de nós únicos. Bom, nos seres eucariontes, que somos, né, nós inclusos aí, geralmente há mais de uma molécula de DNA no núcleo dessas células. E cada molécula de DNA vai se associar a proteínas, chamadas proteínas histonas, para formar um cromossomo. Para quê? Para compactar esse DNA. Deixa ele mais organizado também, sabe? Então aqui, ó, nós temos a molécula de DNA e esses círculos aqui nessas esferas são as proteínas histonas. Então o DNA ele vai se enovelando, se enrolando ali, como se fosse um novelo de linha mesmo, e aí vai se compactando até formar a estrutura dos cromossomos. Então, a gente tem o nosso outro ácido nucleico, que é o RNA, como eu falei para vocês, o ácido ribonucleico. Nas células eucarióticas, né, dos seres eucariontes, ele vai estar relacionado com a produção de proteínas, porque o DNA é o cara que contém a receita, sabe? Mas não é ele que faz a receita, é o RNA. É como se o DNA fosse o chefe de cozinha e o RNA fosse o cozinheiro, sabe? O DNA dá as ordens, tem as informações, e o RNA é quem vai colocar a mão na massa para produzir essas proteínas. A fita do RNA é produzida a partir do DNA, ainda lá no núcleo das células. Eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo um vídeo que ele é um esquema, uma animação de como isso ocorre. Ele está bem detalhado, mas vocês vão prestar atenção nas partes que eu expliquei, tá? Não se prendam muito a detalhes, que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem como isso ocorre. Então, o RNA, a estrutura dele também vai ser diferente da estrutura do DNA. Começando que ele é formado por uma fita simples, uma fita única, né? Ele não se liga a outra fita. Mas ele é formado também por nucleotídeos, assim como o DNA. Então, aqui a gente tem um nucleotídeo de RNA, certo? Também formado por um fosfato e uma pentose, que é um açúcar, mas nesse caso aqui, o açúcar é a ribose. E ele também vai ter uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas, 3 delas são iguais às do DNA, mas uma é diferente. Então, a gente tem ó, adenina, citosina e guanina, assim como nós temos no DNA, porém, no lugar da timina, nós temos a uracila, representada pela letra U. E qual vai ser, então, a função desse RNA? Ele vai ajudar na produção aí das proteínas, né? Ele que faz essa produção de proteínas. Bom, para que as informações genéticas contidas lá na molécula de DNA possam ser expressas em proteínas, vai ser produzida a molécula de DNA com a receitinha para fazer essa proteína. Como eu falei, ó, ela é produzida a partir da molécula de DNA. Então, a partir dela, surge a molécula de RNA num processo chamado transcrição. Esse RNA vai encontrar ali um ribossomo, que é como se fosse uma fábrica de proteínas.
E enquanto ele passa por esse ribossomo, é produzida a proteína, num processo chamado de tradução. E essas proteínas são super importantes porque elas têm diversas funções no nosso organismo, né? Que fazem com que ele funcione como um todo, como funções, por exemplo, importantíssimas, como metabólicas, na proteção do nosso organismo, né? No caso dos anticorpos, e também, por exemplo, no transporte de oxigênio pelas hemoglobinas e muitas outras. Então, assiste o vídeo da descrição para vocês entenderem bem facinho como funciona desde o processo lá do DNA até chegar na proteína. Cheguei para contar a historinha para vocês que vocês sabem que eu adoro, né? Mas a história que eu vou contar hoje é sobre a descoberta da estrutura da molécula de DNA. Essa estrutura aqui, todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida, até quem não tem noção do que seja. Nunca nem vi. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, a estrutura da molécula de DNA foi descoberta há pouco tempo, em 1953, e ela foi publicada em um artigo simples de apenas uma página na revista Nature, pelos pesquisadores James Watson e Francis Crick. Mas nós temos uma grande injustiçada nessa história toda. A cientista e pesquisadora Rosalind Franklin, graduada em Cambridge, onde fez também o seu doutorado em físico-química. Franklin analisava a estrutura física de materiais utilizando raio-x. Franklin foi trabalhar no laboratório de biofísica de Morse Wilkins, onde ela começou a aplicar os seus estudos com difração do raio-x para determinar a molécula de DNA, tentar descobrir a estrutura. Só que os resultados que ela obteve foram levados por Wilkins até o Watson e Crick, onde os três se juntaram para fazer aquele artigo tão famoso que garantiu a eles um prêmio Nobel. Acontece que Franklin não foi reconhecida nesse artigo. É isso mesmo. Eles basicamente usaram o estudo dela para publicar o artigo sem dar a ela mérito algum. Além de não receber mérito algum, Franklin passou a ser vítima de conspiração de Wilkins, que passou a enviar cartas para outros cientistas ofendendo Rosalind Franklin, inclusive chamando ela de bruxa. Para. Assim vai acabar arrancando o olho de alguém. E você está falando errado. É leviosa e não leviosa. E assim, Rosalind passa a ser considerada uma das mulheres mais injustiçadas da história das ciências. Rosalind, você pode não ter sido reconhecida na época, mas fica aqui para você toda a nossa gratidão. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e da historinha de hoje. Até a próxima, um beijo!